mais ativa perante o sistema e uma postura, de fato, mais de entender cada vez mais, porque a gente está caminhando para um setor que vai dar mais liberdade, mas também vai trazer mais complexidade. Se por um lado, né, engraçado, eu participo de vários grupos de WhatsApp do setor, e tenho um grande amigo no setor que é o Vinícius, e a gente costuma rir porque o pessoal fala assim, isso é muito complexo, essa norma cada dia fica mais complexa, esses procedimentos são muito complexos, e a gente sempre fala que bom, né, porque é isso que gera emprego, é isso que faz também com que o setor de energia gere tanto emprego. Então, acho que essa complexidade vai falar muito de novas oportunidades de negócio, que também é uma coisa que talvez eu quero terminar a palestra chamando um pouquinho da atenção de vocês para isso. No Brasil, então, quando a gente teve a conclusão desse processo de criação da 482, não foi um processo fácil, tá, gente? Não vamos esquecer que, apesar dela ter vindo em 2012, esse processo começou em 2010, então foram 2 anos aí de consulta pública feitas pela ANEEL e ouvindo o setor de fato. Quem gosta de regulação, essa documentação toda referente a essa consulta pública é muito legal de ser consultada, porque no processo de criação da 482, a ANEEL fez um verdadeiro inventário sobre as normas de geração distribuída que a gente tinha em vários outros países, buscando efetivamente o que poderia ser uma melhor prática de norma para a gente trazer para o Brasil. Então, esse inventário, digamos assim, está disponível dentro das normas efetivamente que a gente tem aí dentro desse histórico desse processo. Então, como eu comentei, é um material que vale super a pena ser consultado. E aí, então, a 482 estabeleceu para o Brasil o que a gente chama, né, de net metering, em oposição a um sistema que a gente tem, né, na Alemanha, que a gente tem na Austrália, que a gente tem na Nova Zelândia, que é um sistema de feed-in tariff, que o povo chama de FIT, em que a energia excedente é efetivamente comprada pela distribuidora e, portanto, ela é remunerada. No Brasil, a gente não tem isso, né? No Brasil, a gente tem o que a gente chama efetivamente de medição líquida, então, que o consumidor gera energia de fonte renovável e recebe no final do mês aí um crédito de energia para si. E aí vai pagar efetivamente a diferença entre o que ele consumiu e o que ele injetou. Então, vai ser feita uma medição líquida do consumo dele e ele vai pagar por isso. Então, esse foi o modelo que a gente adotou, que a gente escolheu ter no Brasil, quando o assunto aí é efetivamente esse de geração própria. Essa 482, gente, passou por alguns processos de revisão para chegar onde a gente está hoje. Não foi fácil. E pouca gente fala, eu mesma falo muito pouco disso, mas a norma, né, na verdade, passou por 3 processos de revisão. A gente fala de 2 só, porque são 2 que impactaram mais o setor, são 2 mais significativos, mas na verdade foram 2 processos de revisão, né? O primeiro em dezembro de 2012 ainda, e aí depois um segundo processo aí que veio em 2015, trazendo a 687, e um terceiro processo que veio em 2017, trazendo a 786. Apesar, né, costumo falar muito isso com os meus alunos, apesar de tudo isso, o certo continua sendo a gente se referir efetivamente a 482, porque é a norma que foi alterada pelas anteriores. Então, eu vejo muita gente falando, procura na 687, procura na 786. É um preciosismo, mas é um preciosismo que eu acho que vale a pena efetivamente vocês ficarem atentos a isso, né? Acho que isso separa um pouco aí os conhecedores, né, do setor, de eventualmente aí quem não tem um pouco mais de cuidado. O que mudou ao longo desse processo de construção, ao longo dessa construção dessa norma, né? A gente teve uma alteração nas potências permitidas, então a gente teve aí, né, de fato, uma alteração para a gente ter uma potência, sair de uma potência permitida de 1 mega, passar a ter uma potência permitida máxima de 5 megas, uma alteração da microgeração de até 100 kW, agora até 75 kW. Então, para a gente ter aí um casamento do limite, né, da microgeração em tese com a baixa tensão, isso tem gerado vários problemas no setor que a gente não vai falar sobre eles aqui hoje. A gente teve uma amplitude de fontes permitidas. Percebam que quando a 482 foi concebida, a gente tinha as fontes permitidas listadas, né? E aí, ao longo já do primeiro processo significativo de revisão, então desse primeiro processo mais profundo, a gente já deixou de ter as fontes listadas individualmente e passou a ter simplesmente citado que seria qualquer fonte renovável. Então, eu costumo brincar, né, que se amanhã um de vocês for procurado por um cliente que quer gerar a própria energia a partir do hidrogênio,
e usar a 482, ele pode fazer isso, não tem nenhum problema, porque a 482 fala efetivamente em qualquer fonte renovável e cogeração qualificada. A gente teve uma expansão das modalidades de compensação permitidas aí na norma. Então, hoje a gente tem 4 modalidades de compensação, 2 em que a gente está sempre vinculado à mesma titularidade, ou seja, a titularidade é quem é dono daquela conta de luz, né? Quem é que paga, quem é que tem a obrigação legal de pagar aquela conta de luz, que é a junta carga e o autoconsumo remoto. E 2 em que a gente consegue ter uma diversidade entre quem é o titular da conta de luz e quem efetivamente aí é o beneficiário do crédito de energia gerado, que é a geração compartilhada por meios de consórcio e cooperativas, e o EMUC, que é o empreendimento de múltiplas unidades consumidoras, mas a gente apelidou ele de condomínio para ficar um pouco mais fácil. A gente teve aí uma expansão da validade permitida para os créditos, para unificar. Isso foi uma contribuição nossa no processo de 2015, mas a ideia, né, o que se pleiteou foi unificar o prazo de expiração dos créditos ao prazo efetivamente do direito, né? Então, ao prazo de prescrição do direito, que é de 5 anos, então unificar isso em 5 anos, e foi atendido pela ANEEL. Os prazos de conexão dos sistemas, né, ficaram mais curtos do ponto de vista das distribuidoras. Não estou dizendo que eles são cumpridos, mas em tese, os prazos para as ações das distribuidoras ficaram mais curtos. Aqui são prazos simples, sem realização de obra, né? Quando a gente tem necessidade de realização de obra, a gente coloca mais 15 dias na microgeração e mais 30 dias na mini geração. E a gente teve uma proibição grande de possibilidade de migração de empreendimento. Então, em 2016, isso tem muito a ver com o modelo de locação de usinas, que a gente vai ver daqui a pouco, mas em 2016 a gente começou a ter muito empreendimento, sobretudo CGHs, né, que são aquelas centrais hidrelétricas de pequeno porte, migrando do ambiente de contratação livre para o ambiente de contratação regulada, para que a gente pudesse ter o quê, né? Buscar uma remuneração maior desses ativos. Então, começou a ter esse movimento de migração. A ANEEL percebeu esse movimento de migração e chamou uma revisão extraordinária em 2017, simplesmente para proibir esse procedimento. Então, concluiu a revisão, proibiu o procedimento, e aí a gente ficou com a norma que a gente tem hoje, que é esse texto atual aqui, que vocês veem aqui embaixo efetivamente. Se eu estiver falando muito rápido, por favor, alguém me sinaliza também. Eu cresci no Sul, então eu falo muito rápido às vezes. Chegamos nessa resolução normativa. O que a gente tem, gente, que é importante quando a gente fala do processo de revisão, né? E aqui eu quero deixar uma coisa para vocês, fazer um disclaimer, que eu tô falando com o meu chapéu de consultora. Eu não tô falando com o meu chapéu de associação. E eu tô dizendo isso porque eu acho que, como somos todos estudantes, é importante que a gente consiga, de fato, entender os dois lados da balança e fazer os nossos próprios juízos de valor sobre o que está acontecendo hoje. Então, o que é importante dizer, até do ponto de vista também como jurista, sobre o processo de revisão? As revisões, elas não pegam o consumidor de surpresa, no sentido de que elas não são imprevistas, né? Não são imprevistos que aconteceram com a resolução normativa. Então, em 2012, a gente já tinha uma previsão de que a revisão deveria acontecer aí, efetivamente, em 3 anos. Então, a revisão de 2015 estava prevista. A revisão de 2017 não estava prevista, como eu falei, foi uma revisão extraordinária que a ANEEL convocou por causa dessa situação de migração de empreendimentos já existentes do ACL, né, do ambiente de contratação livre para o ambiente de contratação regulada. E aí, nessa revisão de 2015, houve já, no voto do diretor relator, que à época era o Thiago Barros, uma previsão de que a norma deveria passar por um novo processo de revisão a ser concluído até o dia 31 de dezembro de 2019. Então, havia essa previsão, o setor sabia que essa revisão pela qual a gente estava passando hoje chegaria. Se a gente sabia que ela ia ser como é, com certeza não. Se a gente sabia, né, que a gente ia estar nessa discussão já, vai fazer aniversário de 3 anos, né, no ano que vem, com certeza não também. Mas era previsto que a gente teria uma revisão para discutir o que a gente tem hoje. E aí, qual é a reflexão aqui que é importante a gente ter, gente?
toda revisão é fruto de um comportamento da sociedade. A ANEEL, ela é uma agência reguladora de várias outras agências reguladoras que a gente tem. A irmã dela mais famosa para a gente é a Anatel, por exemplo, a Agência Reguladora de Telecomunicações. As agências reguladoras, elas cuidam de criar normas para setores econômicos que precisam ser regulados, porque, em geral, eles lidam com serviços que são considerados essenciais para a população. Então, isso significa o quê? Que toda vez que uma agência reguladora, seja a ANEEL, seja qualquer outra, cria uma norma que tem impacto dentro daquele mercado regulado, essa norma, ela precisa, ser precedida de um instrumento que a gente chama de análise de impacto regulatório, e 2, ela precisa ser reavaliada pela agência de forma recorrente, como uma forma de entender se aquele objetivo originalmente buscado foi atingido, e 2, se existem impactos não previstos anteriormente que podem surgir daquela norma que ensejaria uma modificação também. Então, é por isso, né, que a gente teve aí sempre a previsão de que a 482 seria revista de novo a cada mais ou menos 3 anos. A revisão de 2015, gente, quando a ANEEL parou para fazer essa revisão, o que ela viu? Né? Qual foi a realidade que a agência se deparou? Ela se deparou com uma realidade de pouco crescimento da GD via sistema de compensação de energia elétrica no país. E eu estou falando GD via sistema de compensação porque é importante lembrar, e vocês sabem disso muito melhor do que eu, que geração distribuída, na verdade, é muito maior do que a 482, né? Isso aqui é o mundo da geração distribuída, isso daqui é a 482. E a gente convencionou chamar isso daqui disso daqui. Então, o objetivo da ANEEL era fomentar a micro e mini geração, por isso até que se vocês pegarem documentos oficiais, a ANEEL sempre fala MMGD, ela não fala só GD. Que é para se referir a essa de pequeno porte. Então, na revisão de 2015, a ANEEL se deparou com pouco crescimento do setor, né? A gente não tinha aí, posso estar falando alguma besteira, tá? Mas acho que a gente estava perto, talvez, de chegar na marca de alguma coisa como 1 ou 2 megas de capacidade instalada, do que eu me lembro. E então, deparando-se com essa realidade, a agência buscou fazer uma revisão muito positiva. Então, uma revisão que, de fato, estimulasse o crescimento da 482. Em 2017, a agência se deparou com um comportamento indesejável do setor. E aí, o que ela fez? Uma revisão para desestimular este comportamento. Mas vejam que a revisão normativa sempre é motivada por um comportamento, pela presença ou pela ausência de um comportamento da sociedade. E aí a gente fica na pergunta, então, né? O que motivou a vinda dessa revisão em 2018, né? Que é a revisão que a gente está hoje, que é aquela revisão que foi prevista para 2015, que tinha que acabar até 31 de dezembro de 2019 e ainda não acabou. Quando a gente olha, para a gente entender isso, a gente tem que voltar um pouquinho para a questão da estrutura tarifária. E aí, quando a gente olha a nossa tarifa de energia, o que a gente vê? Que um consumidor que é atendido, né, em média e alta tensão, ele tem uma tarifa que a gente chama de binômio. Ou seja, né, esse consumidor, ele tem uma estrutura tarifária que permite uma correta ou uma melhor, né, não vou dizer se é 100% correta, mas é definitivamente uma melhor alocação dos custos fixos e variáveis que ele gera para o setor como um todo. Então, ele paga grande parte desses custos fixos que ele gera por meio do pagamento de um valor não volumétrico, que a gente chama de demanda contratada ou TUSD, e ele paga os custos variáveis que ele gera para esse setor por meio de uma tarifa de energia elétrica volumétrica que é cobrada em reais por quilowatt-hora. E ele tem ainda um incremento que é um sinal de preço, né, que é exatamente a tarifa ponta e a tarifa fora ponta. Então, esse é um consumidor que, do ponto de vista de setor elétrico, e eu não estou dizendo se é bom ou se é ruim para o consumidor, mas do ponto de vista do setor elétrico, ele é um consumidor muito bem resolvido com relação aos custos que ele gera para o sistema e a como ele remunera esse sistema. Por outro lado, quando a gente tem um consumidor de energia, que é um consumidor de baixa tensão, que é um consumidor que é gente como a gente, esse consumidor tem uma estrutura tarifária que a gente chama de uma estrutura monômia.
que significa isso, né? Que eu, você, minha mãe, sua mãe, minha avó enxergam a tarifa de energia em reais por quilowatt-hora. E aí, né, se você tem geração distribuída, né, em São Paulo, por exemplo, você já enxerga esse componente aqui, né? Mas a maior parte dos consumidores vê uma tarifa única, paga um valor único. Isso tem o ônus e o bônus, gente. O bônus que isso traz é simplicidade. Quando o governo decidiu há muitos anos adotar essa estrutura tarifária para esse consumidor de baixa tensão, esse consumidor de menor porte, ele optou por ela porque ele entendeu que era uma forma mais simples desse consumidor ser tarifado. Que isso, então, apesar de ser uma forma pouco eficiente da perspectiva de alocação de custos, ela era muito eficiente sob a ótica social. E, portanto, fazia sentido manter essa estrutura tarifária. Mas, por outro lado, ela também tem um problema, né? Ela traz dentro de si um problema. Que problema é esse? Ela tem uma alocação não ótima dos custos do sistema. Então, quando a gente tem, por exemplo, um consumidor que tem uma tarifa volumétrica, ou 100% volumétrica, esse consumidor paga de forma variável todos os custos que ele gera para a rede, inclusive os custos que são fixos. Então, assim, o exemplo, né, mais claro que a gente tem, por exemplo, é a questão do custo de faturamento. Né? O custo da Enel, eu moro na capital, então eu sou atendida pela Enel São Paulo. O custo da Enel São Paulo mandar alguém aqui para ler o meu medidor e emitir a minha conta de luz, ele é o mesmo, independente de eu consumir o meu custo de disponibilidade, de eu consumir 100 kWh por mês ou de eu consumir 5.000. E só que eu estou pagando menos desse custo fixo do que um consumidor que tem um consumo mais alto. Então, existe um subsídio, digamos assim, tarifário implícito que vai do consumidor que consome mais para o consumidor que consome menos nessa estrutura tarifária. E sempre estivemos de bem com isso, mas o sistema está passando por uma série de transformações que fazem com que essa estrutura ou a eficiência da manutenção dessa estrutura seja questionada, mas como eu falei, a gente vai chegar lá daqui a pouco. Quando a gente olha para essa tarifa de energia, o que significa também, né? Que dado que essa tarifa é monômia, em tese ela não pode ser dividida, né? Inclusive, para quem, né, eventualmente já trabalha com geração distribuída e acompanha toda a discussão que a gente tem ao redor do ICMS, os estados que concedem isenção de ICMS somente na TE têm várias ações já questionando perante a justiça qual é a legalidade do estado separar uma tarifa que é única somente para fins de aplicação tributária. Então, essa conduta, por exemplo, gera questionamentos como esse que eu citei agora. Mas aí, quando a gente tem essa estrutura tarifária, a gente também tem a seguinte situação. Quando um consumidor gera a própria energia, fazendo uso, então, da 482, o que isso significa? Que quando ele recebe um crédito para ser compensado na conta de luz dele, ele também compensa 100% da tarifa dele. E aqui, de novo, né, eu nem quero entrar na discussão de tributo, porque a discussão tributária ela é uma discussão externa à discussão regulatória, dado que não é competência da ANEEL discutir isenção ou cobrança de ICMS ou de PIS/COFINS na conta de luz. Mas então, quando esse consumidor recebe esse crédito de energia, ele compensa 100% da tarifa que ele tem hoje, que é essa daqui. E então, com que esse consumidor compense o pagamento que ele deveria fazer para a rede dos custos que são variáveis, como o próprio custo de energia elétrica, mas também dos custos que são fixos, como o custo mesmo da conta de luz, da emissão da conta de luz, do faturamento dele. E a ANEEL, então, desde que a 482 veio, sabia desse problema. E sabendo desse problema, há muito já suscita a necessidade de que a gente tenha uma revisão para discutir como fazer ou como manter o sistema de compensação existindo de uma forma que, de fato, a gente consiga ter o equilíbrio entre todos os agentes setoriais que estão embutidos dentro dessa conta. E aí aqui,
a gente quebra a tarifa de energia mais um pouco, né? Eu costumo brincar que é tipo aqueles memes, assim, sabe? Tipo, como minha mãe vê a tarifa, como o consumidor com GD vê a tarifa, né? Como o regulador vê a tarifa, né? Como ela realmente é. E aqui a gente quebraria em pelo menos uns 20 itens mais. Mas então, o que a gente tem, né? Quais são esses componentes ou quais são esses custos que estão embutidos dentro da nossa tarifa de energia que não são pagos hoje, ou melhor, que são compensados hoje pelo consumidor que gera a própria energia? O primeiro componente, né, é a própria eletricidade. Então, quando a gente olha para dentro dessa macro componente que é a TE, a gente tem uma componente tarifária que é a da energia. Essa componente remunera os geradores de energia. Então, por exemplo, quando a gente pensa em Itaipu, ou quando a gente pensa nas usinas aí de biomassa que a gente tem, que estão fornecendo energia para a rede também, ou quando a gente pensa em usinas eólicas que vendem energia por meio dos leilões, são geradores que são remunerados por meio dessa componente de energia. Isso daqui que vocês estão vendo aqui embaixo, gente, é a média. É quanto cada uma dessas componentes representa na média da tarifa do Brasil hoje. Tem distribuidoras em que essa proporção que vocês estão vendo na tela hoje é completamente discrepante. Ela não faz nenhum sentido com o que vocês estão vendo aqui. Eu posso falar sobre elas daqui a pouco. Então, a primeira é a própria componente da energia, então, que remunera os geradores. A outra é a componente dos encargos referentes à energia elétrica, né? Então, por exemplo, tarifa social de energia elétrica, que é o subsídio que é dado para o consumidor de baixa renda. O Proinfa, que é um programa aí de incentivo que o governo fez para as renováveis lá em 2009. Então, são encargos que estão dentro da nossa energia elétrica, dentro da nossa tarifa de energia elétrica. E aí, quando a gente olha, né, para as componentes referentes aí, os custos referentes ao transporte da energia, a gente tem os custos das transmissoras, os custos das distribuidoras, os encargos referentes ao transporte da energia e as perdas. E aqui a gente tem tanto as perdas técnicas quanto as perdas não técnicas, né? Perdas não técnicas é furto, perdas técnicas aí é o que a gente tem em função da pouca eficiência energética em questão de alocação de empreendimentos de geração versus centros de consumo. Então, tudo isso está dentro da nossa tarifa de energia hoje. É por isso até que a gente diz que o Brasil é o país da energia barata e da conta de luz cara. Porque se a gente pegar isso daqui, que é quanto é efetivamente a eletricidade, é uma das energias mais baratas do mundo, é uma das eletricidades mais baratas do mundo. Só que a gente tem uma série de coisas que a gente tem colocado dentro da conta, sobretudo na parcela de encargos. E isso torna a conta cada vez mais cara. É engraçado, se a gente pegar um gráfico, eu não tenho aqui, eu não coloquei na apresentação, infelizmente, mas eu posso passar para vocês depois. Se a gente pegar o gráfico por cada uma dessas componentes, mostrando como a tarifa cresceu de 2014 para cá, que foi quando a gente teve aquela explosão tarifária, a gente vai perceber que o maior crescimento percentual foi dos encargos. Não foi da eletricidade, não foi do transporte dessa energia. Então, isso diz muito sobre o quanto a nossa tarifa é sobrecarregada. Então, todos esses custos estão embutidos dentro da tarifa de energia que é paga pelo consumidor. E, obviamente, quando um consumidor que tem GD compensa 100% da sua tarifa, ele está, de um jeito ou de outro, deixando de pagar todos esses custos. Qual é a visão da ANEEL, gente? A visão da ANEEL é a seguinte. O setor elétrico, ele é como um condomínio. O que significa ele ser como um condomínio? Significa que se você mora num condomínio e esse condomínio tem uma piscina e tem um elevador e você não gosta de nadar e você mora no segundo andar e prefere subir escada, na sua taxa de condomínio que você paga todo mês, vai constar a manutenção da piscina e vai constar a manutenção do elevador. Quer você use, quer não.
porque a infraestrutura existe e está disponível para te atender. E, portanto, então, você deve pagar por ela. Então, qual é a tese da ANEEL? O setor elétrico é um grande condomínio. Então, se o consumidor gera a própria energia e, de alguma forma, né, não quer, entre aspas, tá, gente? Tô de novo, papel da ANEEL aqui. E não quer participar dos custos desse condomínio, que são os encargos, por exemplo, que é a transmissão, que, né, o consumidor que tem GD, ele não usa transmissão, ele usa distribuição. Mesmo que você não faça uso daquele benefício da rede, a rede existe e você faz parte daquele condomínio. Então, você deveria continuar pagando a taxa de condomínio que lhe é cobrada por isso. E essa taxa de condomínio se traduz em alguma dessas componentes tarifárias. Então, essa é a grande, digamos assim, perspectiva da ANEEL. E o motivo pelo qual, obviamente, né, a gente começou, então, o processo de revisão que perdura até os dias de hoje, que é o processo de revisão aí, esse último processo de revisão que começou, então, em maio de 2018 e ainda não chegou ao fim. Então, qual é o risco, né? O que a ANEEL identificou? Ela identificou um risco de um desequilíbrio entre os diversos agentes do setor. Por quê, né? Na visão da ANEEL, de novo, se a gente mora num condomínio e o seu condomínio tem 50 apartamentos e 20 condôminos se tornam inadimplentes, esse condomínio vai continuar tendo os custos de 50 apartamentos. E, portanto, esses outros 30 condôminos que não estão inadimplentes vão ter que ter um rateio de condomínio mais alto para arcar com essa inadimplência. Então, essa é efetivamente aí a preocupação que a ANEEL tem de que o crescimento da geração distribuída nos moldes como a gente tem hoje gere um desequilíbrio entre os diversos agentes do setor. Qual é a perspectiva do setor, né, gente? Assim, o que a gente, enquanto setor, diz? E aí vou colocar o meu chapéu de associação. Enquanto setor, o que a gente fala? ANEEL, 100%. A gente é um condomínio, o setor elétrico é um condomínio. Mas o consumidor que tem GD, ele não é um consumidor que se tornou inadimplente na taxa de condomínio. Ele é um consumidor que começou a fazer a jardinagem do prédio. Ou então, ele é um consumidor que começou a limpar a piscina. E isso significa que o prédio vai economizar na jardinagem. O prédio vai economizar na contratação da empresa de limpeza da piscina. E que, portanto, a taxa de condomínio desse consumidor ou deste condômino deveria ser tal, não precisa ser zero, mas deveria refletir também estes serviços que o consumidor está prestando para o seu condomínio. E aí, nesse sentido, né, o mais gritante que a gente tem é a questão das perdas, né? A geração distribuída ajuda aí na redução das perdas técnicas. E a questão, efetivamente, aí que a gente comentou, né, da utilização do fio de transmissão. E tem vários estudos já que mostram que, se bem distribuída, se bem localizada e até determinados níveis de potência, a GD, na verdade, ajuda a aliviar as redes e, portanto, posterga investimentos que precisariam ser feitos pela distribuidora. Então, todos esses são benefícios elétricos que são trazidos pela geração distribuída. E, para além disso, existem também os benefícios sociais e ambientais que também são trazidos pela expansão das renováveis como um todo e que, de alguma forma, precisariam ser colocados na conta. Então, foi um pouco aí esse embate todo que o setor tem tido com a ANEEL. E esse embate, gente, ele não é de hoje, né? Então, como eu comentei com vocês, na revisão que a gente teve de 2015, que originou aí a 687, já houve a previsão de que a gente teria um novo processo de revisão a ser realizado, maravilhoso isso aqui, né? A ser realizado até 31 de dezembro de, efetivamente, aí, 2019. E percebam, gente,
que esse trecho é muito interessante porque o que ele mostra para a gente, né? Toda essa discussão aqui que eu estou contando para vocês, ela aconteceu no processo de 2015. A ANEEL, na revisão de 2015, que originou a 687, a ideia dela, na verdade, era já ter feito essa discussão e implementado a alteração nas formas de compensação. E, mediante muito debate do setor e uma mobilização muito forte, conseguiu-se que aquela revisão daquele momento não tocasse nesse ponto. E aí, o que o relator disse, né? Que, de fato, pelas projeções feitas pela ANEEL, a grande aceleração da GD ocorreria somente a partir de 2020, quando se espera a conexão de mais de 1 milhão de unidades consumidoras e a instalação de 4 gigas adicionais. Não estamos lá ainda, né? Estamos quase, mas não estamos lá ainda. De modo que propõe uma nova revisão da norma com foco no aspecto econômico a ser realizada até 31 de dezembro de 2019. Então, ou seja, a GD, como qualquer outro ramo de tecnologia, tem uma tendência de crescimento exponencial, né? E aí, o que a ANEEL fez? O que a ANEEL estudou? Poxa, dessa tendência de crescimento exponencial, 2015 a gente estava aqui, ó. Então, de fato, revisar a norma ali era irrisório, né? Assim, porque você ia matar, você ia desestimular um setor que o próprio comportamento da sociedade não estava levando àquela conclusão, porque a gente praticamente não tinha GD instalada. Mas em 2020, a gente estaria aqui, ó. Ou seja, muito perto já, de fato, do ponto da exponencialidade da curva. E que então faria sentido a gente ter uma revisão antes da gente entrar nesse ponto de exponencialidade. Foi isso que motivou essa revisão de 2018/2019/2020, possivelmente /2021. Então, esse é um pouco do racional aí que está por trás de tudo isso. Antes de eu falar um pouquinho mais com vocês sobre a revisão a revisão da 482 em si, eu queria explicar um pouquinho para vocês como é que funciona efetivamente essa questão da diretoria da ANEEL. Porque eu acho que é importante também, assim, eu vejo que é um tema que quando as pessoas ficam cientes, elas ficam um pouco chocadas, na verdade. Mas a diretoria da ANEEL, a ANEEL, então, é uma agência reguladora, como eu comentei, e ela é uma agência reguladora que tem uma diretoria composta por 5 diretores. Hoje o diretor-geral é o André Pepitone, que é um funcionário de carreira da ANEEL, mas a gente tem também outros diretores, como o Sandoval Neto, o Efraim e a Elisa. O que é importante dizer aqui? As decisões da diretoria da ANEEL, elas são tomadas de forma colegiada. Então, todo o processo de revisão tem efetivamente um diretor que é eleito para ser o relator. O diretor relator da 482 era o Rodrigo Limpe, que saiu para ir para o Ministério de Minas e Energia. A relatoria, então, passou para o Efraim. Esse diretor é o diretor responsável por analisar o projeto de forma mais próxima, de forma mais, de fato, robusta, digamos assim, e ele emite um voto sobre o que ele acha que deve acontecer com aquele projeto. Ele apresenta isso para os outros diretores e os diretores votam de acordo com ele ou discordando dele, e aí ganha sempre a maioria. O diretor-geral, ele não é superior hierarquicamente em relação aos outros diretores. Ele simplesmente tem esse nome porque ele ele recebe a atribuição de cuidar efetivamente dos temas que são de administração da casa. Então, ele aprova férias de funcionário, ele decide comunicação que a ANEEL vai soltar, ele decide se na pandemia vai trabalhar remoto, vai trabalhar da agência. São atribuições aí mais administrativas mesmo. E a gente tem hoje uma vaga que a indicação do Bolsonaro é pelo Elvio Guerra, que era o superintendente da ANEEL. O Elvio tem uma sabatina marcada, eles têm que ser sabatinados aí pelo Congresso. A sabatina do Elvio está marcada para o dia 19.
de outubro. Se depois da sabatina ele for confirmado, ele toma posse como o 5º diretor da ANEEL. Se não, não lembro de já ter acontecido, de não ter sido confirmado, tá, gente? Mas, se não, teria que ter outra indicação, e a indicação é sempre do presidente. As agências reguladoras, elas foram elaboradas ou elas foram pensadas para uma forma para que, em geral, a gente sempre tivesse o quê? A gente sempre tivesse a seguinte dinâmica. Um presidente indica os diretores, mas ele não, a menos que ele seja reeleito, ele não pegaria o mandato daqueles diretores das agências reguladoras. Então, a gente sempre teria agências reguladoras que seriam indicadas ou que teriam os diretores indicados pela gestão antiga do governo. Isso para garantir a maior independência dos reguladores em relação ao governo, porque as agências são feitas para ter aí efetivamente, né, decisões técnicas sobre o tema e não políticas. Tá? Então, esse é um ponto importante da gente ter em mente. Dito isso, o que significa, então, todo esse processo de revisão e como é que ele efetivamente aí pode impactar no que a gente tem discutido aí ou dentro da 482 de maneira geral? A gente tem a seguinte situação, né, gente? Se a gente pegar aqueles percentuais de participação aí de cada componente tarifária que a gente viu naquele slide e aplicar efetivamente para uma tarifa hipotética de R$500 o megawatt-hora, de novo, uma tarifa líquida, tá, gente? O que a gente teria, né? Que o fio B seria responsável por mais ou menos R$140, o fio A 30, os encargos 40, as perdas 40 também, os encargos da TE 60 e a energia 190. Eu comentei, em geral, o percentual TE e TUSD fica mais ou menos 50-50, não é exatamente 50, mas ele fica mais ou menos 50-50 na maior parte das distribuidoras, salvo em distribuidoras que têm grandes vazios demográficos. Por quê? Distribuidoras que têm ou grandes vazios demográficos ou que têm uma área de concessão muito pequena, elas têm poucos consumidores para ajudar a fazer o pagamento da infraestrutura da rede que foi construída. Então, nessas distribuidoras, e em geral elas nem são distribuidoras, elas são, por exemplo, permissionárias, que são essas cooperativas, né? No Sul tem muito cooperativa de eletrificação. Então, nessas áreas, ou então no norte do Brasil, quando a gente tem também aí bastante vazio demográfico, a gente tem a TUSD correspondendo a uma parcela muito mais alta da tarifa de energia. Por quê? Exatamente porque a gente tem poucas unidades consumidoras, mas a distribuidora, né, ou a permissionária ou a concessionária que está atuando naquela área de concessão, ela vai ter igualmente a obrigação de construir a infraestrutura necessária. Né? Então, ela tem que fazer um investimento alto para a construção da rede de distribuição, mas ela tem poucas unidades consumidoras para ajudar a amortizar aquele investimento. Então, nessas áreas específicas, a gente tem, de fato, uma característica de uma componente, né, ou de uma parcela TUSD em geral da tarifa, que é muito mais alta do que nas outras. Na Bahia, por exemplo, se a gente pegar, a Bahia é um estado que tem um adensamento demográfico muito pequeno em relação ao número de unidades consumidoras. Se a gente pegar a parte do fio B, na tarifa da Coelba, né, pensa assim, na média nacional é 28%, na Coelba é 38%, mais ou menos. Por quê? Porque por causa dessa característica que eu comentei com vocês agora. Então, se a gente pegar aqueles percentuais que eu mostrei, eles se traduzem aí, mais ou menos, né, nessa composição tarifária. E aí, então, quando a ANEEL deu origem ao processo de revisão da 482, em 2018, né, em maio de 2018, ela apresentou para o setor, por meio da etapa de contribuição pública, né, de consulta pública, que era CP, que a gente chama,
6 alternativas de caminho a seguir. Que alternativas eram essas, né? Cada uma das alternativas a gente deixaria de compensar com a geração distribuída uma componente tarifária. Então, 6, mas as alternativas vão de 0 a 5, porque por um imperativo do regimento da ANEEL, a agência sempre tem que partir do pressuposto de que ela pode manter a situação como está hoje. Então, ela sempre tem que partir de uma alternativa 0 e analisar naquela análise de impacto regulatório que eu comentei com vocês que ela é obrigada a fazer, quais são os efeitos da gente ter a alteração para as alternativas propostas, mas também quais são os efeitos da gente ter exatamente a manutenção aí da alternativa 0 durante o horizonte de tempo estudado. Então, né, o que a gente teria? Na alternativa 1, a gente deixaria de compensar todo o fio B da tarifa. Na alternativa 2, a gente deixaria de compensar o fio B e o fio A, ou seja, deixaríamos de compensar a distribuição e a transmissão. A distribuição, gente, eu até já diria para vocês, assim, essa alternativa 1, ela já é bem aceita no setor de maneira geral, tá? O que existe discordância é quando é justo que a regra mude e que o consumidor comece a pagar o fio B. Por que ela é bem aceita no setor de maneira geral? Porque, de fato, a geração distribuída usa a rede de distribuição, né? Então, mesmo que acho que a gente entende aí que existem todos os outros benefícios que eu comentei, mas ela usa a rede da distribuidora para ela poder existir, não é uma bateria, né? Você não tem lá o que fazer o investimento numa bateria. Então, é justo que você pague por uma parcela dessa rede de distribuição. E aí, então, a discussão é quando que deveria começar. É quando atingir 5% de penetração da geração distribuída no Brasil? É quando atingir 10%? É quando atingir 15%? Como é que a gente fica aí nesse cenário como um todo? Então, essa seria a alternativa 2. Na alternativa 3, a gente deixa de compensar o fio B, o fio A e os encargos. E na alternativa 4, a gente deixa de compensar toda a TUSD, né? Ou seja, nenhum custo, nem de transporte, nem os custos referentes ao transporte, como encargo e perdas, a gente teria e faria a compensação gerando a própria energia. Então, pegando essa tarifa hipotética de R$500, né, por megawatt-hora, que seria aí 50 centavos por quilowatt-hora, o que a gente teria na prática, gente? Que o consumidor, por exemplo, né, se eu consumir 100 kWh da rede, eu vou pagar R$50 de conta. E se eu receber com o meu sistema de geração distribuída 100 kWh de crédito, eu só vou ter um crédito equivalente a R$25. Então, para além da questão tributária, eu sempre teria aí um remanescente na minha conta para pagar de R$25. E, obviamente, né, isso tem um impacto na atratividade da instalação do ponto de vista do consumidor. Né? Na alternativa 4, basicamente, a gente está falando que o consumidor vai ter metade da economia que ele tem hoje instalando o sistema. Isso se ele não tiver em alguma área de concessão em que essa proporção entre TUS e TE é ainda mais desfavorável do que aí esses mais ou menos 50-50. Então, essa é, digamos assim, a realidade que a gente tem hoje para o consumidor, em termos de proposta colocada na mesa para a ANEEL. E aí esse consumidor, então, pagaria isso daqui, mais o que ele tiver que pagar a título de ICMS, PIS, COFINS, mais o que ele tiver que pagar, por exemplo, de contribuição de iluminação pública, etc, etc, etc. Tá? Aqui, gente, só para fazer um comentário, não adiantaria o consumidor entregar mais quilowatt-hora, né? Tipo assim, dado que meu quilowatt-hora vale metade, eu posso entregar 200 kWh para ele de crédito e aí ele compensaria tudo? Não, não é assim que funciona, né? Porque a compensação ela se dá tanto em quilowatt-hora quanto em reais. Portanto, uma vez que uma dos seus lados aqui da bandeja ficou 0, que seria o quilowatt-hora, você não tem mais o que compensar, mas você continua tendo a conta do lado de lá. E por fim, na alternativa 5 da ANEEL, a gente teria aí ainda que, na verdade, a gente só continuaria compensando, né? Mais fácil falar assim, efetivamente a parcela referente à eletricidade da energia, ou seja,
a parte da energia que remunera os geradores. Então, o que a ANEEL está falando? Poxa, no final das contas, a GD é 1 kWh, que é eletricidade. Então, deixa eu abater da conta da pessoa, permitir que ela compense o que é efetivamente eletricidade, que seria essa componente energia dentro da TE. Então, essa é a alternativa 5, que foi efetivamente aí colocada pela ANEEL nesse cenário todo, tá? Para a gente ter em mente. Como é que a gente está, então, em todo esse processo de revisão, né, gente? A gente teve o início da revisão acontecendo em maio, que foi quando a ANEEL apresentou as 6 alternativas. Apresentou as 6 alternativas, mas não indicou preferência. Aqui, o objetivo da consulta pública inicial de todo o processo de revisão é fazer o quê? É entender o mercado. Então, nessa etapa, tinha um formulário que a pessoa tinha que preencher com 16 perguntas sobre o mercado. Quanto custa o VAT-Pico? Qual é a taxa de juros média? Qual é o payback médio do consumidor? Qual é o perfil de consumo? Tudo isso. Aí a gente teve uma audiência pública em janeiro de 2019, que foi a AP01. Aqui a ANEEL apresentou a análise de impacto regulatório, já indicando quais seriam as alternativas que ela entenderia que deveriam ser aplicadas para a GD. E aí, em outubro, ela apresentou aqui, ela deu origem ao que a gente chama de CP-texto, em que ela apresentou efetivamente o rascunho do que ela estava propondo que fosse a nova 482. Então, esse é um ponto bom aqui. E qual foi a situação? Daqui para cá, a proposta da ANEEL mudou aí da água para o vinho. E aí isso gerou uma mobilização muito forte do setor. E daqui para cá, né, assim, a gente teve a troca do diretor relator e toda uma mobilização em Congresso Nacional e com o presidente da República. E aí essa mobilização fez, então, com que a gente tenha um adiamento da conclusão desse processo de revisão, cuja previsão para término hoje é o primeiro semestre 21, de acordo aí com várias vezes que o Efraim, que é o atual diretor e relator, já verbalizou que ele quer colocar a 482 para ser votada na diretoria da ANEEL no primeiro semestre do ano que vem. Qual foi a proposta que a ANEEL apresentou em outubro, então, gente, do ano passado, que, como eu falei, mudou da água para o vinho? Em síntese, a proposta é a gente migrar da alternativa atual, que é a alternativa 0, para a alternativa 5. Né? Ou seja, a gente deixaria de compensar 100% da tarifa e passaria só a compensar 38% da tarifa. Então, seria onde a gente sai, né? Então, de novo, se a pessoa tem uma conta que hoje é R$100, porque vamos supor que ela paga R$1 por quilowatt-hora, ela só conseguiria compensar com a geração distribuída o equivalente a R$38. E ela continuaria pagando, então, os outros R$62 para a distribuidora para cobrir os outros custos do sistema. A ANEEL propôs, ela dividiu em 2 tipos de geração, a junto à carga e a remota, porque ela entendeu que a junto à carga tem um pouco menos impacto para a sociedade de maneira geral do que a remota. E aí, o que ela colocou? Na junto à carga, todo mundo que apresentasse uma solicitação de acesso antes da regra nova, ou seja, antes da gente concluir o processo de revisão e publicar a nova 482, manteria o sistema de compensação atual até 2030. Depois, a pessoa iria para a alternativa 5. E todo mundo que protocolar o pedido de solicitação de acesso, gente, não é parecer, é ter a solicitação de acesso depois da publicação da nova regra, entraria na alternativa 2 até que a gente atinja um gatilho de mais 4,7 GB de capacidade instalada em geração junto à carga. Atingido este gatilho na sua área de concessão, porque ele seria regionalizado, o consumidor iria para a alternativa 5. Né? O que seria esse gatilho? Se na hora que vier a norma nova, a gente tiver 3 GB só de geração junto à carga, o gatilho seria 7,7 GB de geração junto à carga, que, por exemplo, na CPFL Paulista pode ser que seja 300 mega, na CEMIG pode ser que seja 500 mega, e assim por diante. Então, a gente teria esse gatilho regionalizado, mas essa é a proposta colocada.
E na geração remota, a regra ficou mais severa, porque a gente não teria nem aquela fasezinha de transição aí com a alternativa número 2. Já seria aí todo mundo que apresentar o protocolo da solicitação de acesso depois da mudança da regra, já entraria direto na alternativa número 5. E a regra aqui, para quem apresentou antes, é igual à da geração junto à carga. Essa proposta da ANEEL foi extremamente combatida pelo setor, porque o que o setor entendeu é que, de fato, quando a ANEEL propõe uma alternativa número 5, ela está desconsiderando qualquer benefício que a geração distribuída pode trazer para o setor. Eu nem digo para a sociedade, nem digo ambientalmente. É efetivamente mesmo qualquer benefício elétrico, né? Porque a gente não conseguiria continuar compensando nem, por exemplo, a parcela referente às perdas técnicas, que a GD ajuda a reduzir. Então, basicamente, é dizer, olha, não tem nenhum benefício para a rede, nenhum benefício elétrico, a geração distribuída, por isso vocês têm que pagar tudo. Então, pegou o setor muito de surpresa esse processo todo, e isso levou a uma grande mobilização que a gente tem visto. Como é que isso impacta mais diretamente o modelo de negócio, né, gente? Porque quando a gente fala de um modelo de locação de usina, o que a gente tem, né? Primeiro, importante dizer que dentro da 482, a gente tem efetivamente uma locação de usina. Então, a gente está falando de uma locação de equipamento. Por que uma locação de equipamento, né? Eu acho que tem alguém com o áudio aberto. Se puder fechar, eu agradeço. Pessoal, por favor, fechar o áudio. Gil, acho que está com o áudio aberto. Bem, dentro da 482, a gente tem alocação de equipamentos, por quê, né? Porque o consumidor que está no ambiente de contratação regulada, que é o ACR, ele não tem opção, lembra que a gente comentou, de escolher o seu fornecedor de energia elétrica. Dado que ele não tem opção, se a ANEEL permitisse uma venda de energia dentro da 482, ela estaria ferindo essa disposição, essa premissa do ambiente de contratação regulada. E é por isso, então, que a gente fica preso quando a gente fala em modelos de negócio, a alocação de usinas, e isso drive aí, né? Isso direciona muito dos contratos e da forma como a gente estrutura os negócios de maneira geral dentro do nosso setor, tá? Então, o que a gente tem é um investidor que vai efetivamente aportar capital para construir uma usina, vou colocar fotovoltaica, mas pode ser de qualquer fonte renovável, e ele vai alugar essa usina para um consumidor. Esse consumidor pode ser um consumidor único, pode ser então um CNPJ ou um CPF, pode ser uma cooperativa, pode ser um consórcio ou pode ser um condomínio. Então, a gente tem essas possibilidades e aqui, né, gente, pode ser várias coisas. Eu tentei, obviamente, aí me vincular mais ou menos aí ao que a gente tem em termos das modalidades de compensação também, porque a gente sempre tem que ter algum tipo de vínculo entre elas, né? Entre o nosso modelo de negócio e as modalidades de compensação que a gente tem efetivamente possíveis. Quando esse investidor faz essa alocação para esse consumidor, obviamente, gente, né, que essa alocação tem que ser remunerada. E aí, por uma determinação da ANEEL, exatamente para afastar essa visão aí de ser uma venda de energia, essa remuneração não pode ser feita em reais por quilowatt-hora. Ela não pode se dar dessa forma. Então, é uma remuneração que tem que ser prioritariamente fixa e pode ter uma parcela variável referente à performance dos equipamentos. Em que pese a gente não poder ter uma remuneração em reais por quilowatt-hora, a gente pode sim ter a tarifa de energia vigente de alguma forma sendo usada como um indicativo para este consumidor sobre o potencial de economia que ele pode ter fazendo a alocação daquele equipamento.
Então, é por isso que vocês veem muito comunicação, quem já olhou para isso, falando, né? Ah, aluga a usina, ou aluga um pedaço da minha usina, e aí você vai ter 10% de economia na sua conta, ou você vai ter 15%, ou você vai ter 20%. É para ajudar esse consumidor a ter uma ideia sobre o quanto efetivamente ele pode economizar na conta de luz dele quando ele faz essa alocação desse equipamento. Quando o investidor, gente, faz essa mensuração, o que ele está pensando, né? Ele está pensando, obviamente, o que é o tamanho do bolo dele, né? E aí a gente tem muito assim, no Brasil a gente não usa tanto, mas a gente tem muito internacionalmente, por exemplo, um índice que é o tal do LCOI. O LCOI é o Levelized Cost of Energy, mas é o custo nivelado da energia, né? Que basicamente é uma conta que vai te falar o quê? Ele vai te falar quanto custa você produzir cada quilowatt-hora com aquela fonte de geração fazendo o seu investimento naquelas condições. Então, com aquele custo de capital, ou com aquele CAPEX que você tem, ou com aquele custo de operação e manutenção, com aquele arrendamento, etc. E o LCOI nada mais é, né, do que você ter a soma de todos os custos trazidos a valor presente dividido pela soma de toda a energia a ser produzida no mesmo horizonte de fluxo de caixa que você está estudando. Então, o investidor, quando ele está pensando em estruturar uma alocação de usina, em geral, né, assim, o que ele vai fazer? Ele vai entender qual que é o custo dele para produzir aquela energia, então qual que é esse LCOI dele e quanto é a parcela compensável que ele vai ser da tarifa. Por quê? Porque a parcela compensável da tarifa vai dizer para ele qual que é o tamanho da margem que ele pode trabalhar ali dentro, né? Ou seja, se a gente está falando que o consumidor tem uma tarifa, por exemplo, de 50 centavos, e aí ele paga na conta dele mais, por exemplo, 30 centavos de tributo. Esse tributo, se a gente está falando de algumas modalidades de geração, como a geração compartilhada, ele não é compensável. Então, isso aqui é ICMS e PIS/COFINS que o consumidor vai ter que pagar de qualquer forma. Então, ele não vai conseguir escapar disso com a sua usina. Mas isso daqui o consumidor consegue escapar. Então, se você sabe que o seu custo da energia, por exemplo, hoje é 25 centavos, o seu custo para produzir, né, o seu LCOI enquanto investidor naquele empreendimento é 25 centavos, o que você sabe? E isso daqui é o que o consumidor continua pagando, a sua margem de negociação é isso daqui. Sendo que aqui você está no 0 a 0, né? E aí o que vai determinar se você vai ficar mais perto daqui, ou mais perto daqui, ou mais perto daqui, é a sua ambição de retorno. Versus, obviamente, né, qual que é a concorrência que você tem dentro do mercado para isso. Então, quando a gente fala de um negócio de locação de usina, isso é muito importante para a gente. E quanto maior, obviamente, o percentual da tarifa compensável, maior é esse spread aqui potencial que o investidor pode ter aí quando ele está setando efetivamente o aluguel do empreendimento dele. Quando a gente fala que a gente está passando por um processo de revisão, o que a gente tem nesse processo de revisão, né, gente, na prática, perante o olho do investidor? O investidor vai enxergar que a tarifa desse consumidor ela pode até ser 50 centavos. E, de novo, não estou nem falando de tributo. Ela pode até ser 50 centavos. Só que desses 50 centavos, por exemplo, se eu estou falando de uma alternativa 1, em que o consumidor não consegue compensar o fio B, eu vou ter aí mais ou menos, né, 20 centavos, por exemplo, que ele não vai conseguir compensar. Então, na verdade, qual é a tarifa que o investidor está enxergando para o consumidor? A tarifa que ele está enxergando é os 30 centavos que ele vai compensar. Só que se o custo dele de produção não vai cair, porque a regra mudou.
Se o custo dele continua de 25 centavos, mas agora ele só pode compensar 30, o potencial, a margem que ele tinha para negociar e para se remunerar, que era desse tamanho, caiu para quê? Caiu para esse tamanho. Então, obviamente, isso tem um impacto muito grande nos empreendimentos que são pensados ou que são desenvolvidos de maneira geral dentro do setor. Isso tem preocupado muito os investidores que trabalham com isso. A gente tem um tipo de locação de usina, que é a locação de usina via geração compartilhada, que pode ser especialmente penalizada pelo processo de revisão. Por quê? Não é porque o processo de revisão vai ser mais severo com ela, mas é porque essa é uma modalidade em que você não consegue ter a isenção de PIS/COFINS. Ou seja, se a gente está falando de uma locação para um único consumidor, por exemplo, um autoconsumo remoto, qual é a realidade que a gente tem, gente? Vou tentar fazer aqui para espremer. É que, na verdade, o custo do investidor é os 25, só que o consumidor que usa a energia dele vai ter isenção desse tributo. Então, esse consumidor, de qualquer jeito, ele enxerga um custo total por quilowatt-hora de 80 centavos por quilowatt-hora. Então, se usando a minha energia, ele vai ter isenção desse tributo, é justo eu considerar que, de qualquer jeito, ele enxerga os 80 centavos. Então, quando a gente fala das modalidades que têm a isenção do ICMS, o que a gente está dizendo? A gente está dizendo que a gente tem modalidades em que esse investidor consegue enxergar que esse potencial spread dele não é, né, necessariamente só isso daqui, mas é efetivamente tudo isso daqui. E aí, de novo, se o custo está fixo em 25, mas agora a minha margem potencial, né, o meu espaço para manobra, sai do spread entre 25 e 50 e vai para o spread entre 25 e 80, eu estou crescendo o tamanho do bolo que eu tenho aí. Então, obviamente, eu tenho uma possibilidade de me remunerar maior. E se eu tenho uma margem maior, eu também posso perder um pouco mais, né? De novo, exemplo tosco. Se aqui o consumidor tem uma tarifa de 50, mas ele compensa o ICMS, que é 30, então ele enxerga uma tarifa de 80, mas ele perder 20 porque ele vai passar a pagar o fio B, o investidor vai continuar enxergando e o consumidor continua enxergando, no final das contas, uma tarifa de quanto? 60. Ou seja, continua sendo melhor do que o caso em que você não consegue compensar o ICMS. Agora, imagina um caso em que você já não compensa o ICMS e ainda não consegue compensar 20. Então, é mais ou menos esse o racional que o investidor enxerga. E aí eu sei que isso está muito abstrato. Talvez. Espero que não. Eu não consigo ver a cara de vocês quando eu fico nesse modo. Isso é um exercício, parece que eu tô falando sozinha. Mas, assim, o que isso impacta, gente? Eu trouxe para vocês aqui um exemplo de como é que essa revisão proposta pela ANEEL pode impactar o modelo de locação de usinas na geração compartilhada, que seria, então, esse modelo em que o consumidor já não consegue compensar o PIS/COFINS e ele enxerga que a tarifa dele é 50 e não 80, tá? A tarifa compensável. Não é escrito em pedra. Se vocês trabalham com isso, pensam nisso, não significa que vai se aplicar para vocês, porque isso aqui é uma análise que foi feita muito concretamente. E, obviamente, né, de novo, eram considerando premissas de um investidor específico, uma situação específica, mas a gente até, na verdade, recebeu autorização desse cliente para compartilhar e para apresentar isso, porque muito do que a ANEEL trouxe na argumentação dela é tão barato hoje gerar a própria energia que mesmo numa alternativa 5 o setor continua existindo. E quando a gente fala da locação de usinas, gente, para além de ter um fator de, obviamente, remunerar um investidor que está buscando uma alternativa de investimento mais rentável do que uma renda fixa que hoje está dando 2% ao ano, a gente também está falando de você permitir que um consumidor que não vai investir, que não tem espaço e muitas vezes não tem dinheiro, gere energia limpa. A minha avó é uma usuária. Minha avó faz parte de uma cooperativa que a gente criou em Minas Gerais e ela tem um crédito. E ela é realmente orgulhosa do que ela faz, sabe? Assim, não só por uma questão de economia, mas porque ela sente que ela, com 85 anos, está fazendo uma coisa boa pelo meio ambiente. Depois que ela começou a receber os créditos, ela trocou todas as lâmpadas da casa por LED, assim, tipo,
porque ela queria conseguir fazer mais ainda do que usar energia limpa. Então, existe esse fator social que, obviamente, quando você mata um modelo que permite, por exemplo, que a minha avó tenha energia, você também está levando um pouco desse encantamento da sociedade, com empoderamento da sociedade com você. Então, acho que isso é um ponto importante desse processo de revisão. E aí, de qualquer jeito, é assim que fica a rentabilidade, né? Assim, então, traduzindo tudo isso que eu tentei falar para vocês agora, como é que fica o impacto da revisão numa locação de usinas? Isso daqui seria a tira atual de um investidor que está investindo em geração compartilhada hoje, que, de novo, gente, é um modelo que não tem isenção de CMS. Então, percebam que em Minas Gerais, que é o único estado que tem isenção de CMS hoje, a atratividade é muito boa porque tem isenção de CMS. Então, aqui, né, hipoteticamente, o consumidor enxerga que a tarifa é 80 e não 50, e o investidor enxerga que a margem que ele tem aqui para fazer algum tipo de negociação é de 55, né, e não de 25 por quilowatt-hora. Então, essa é a tira. Mas esse mesmo projeto em qualquer um dos cenários propostos pela ANEEL. É isso que acontece com o retorno desse projeto. Então, assim, de novo, é importante a gente ter em mente que, sim, a revisão precisa acontecer. E é justo que ela aconteça, e é justo que a gente tenha a discussão que a gente está tendo hoje. Mas a discussão que a gente está tendo hoje não pode inviabilizar que a gente consiga efetivamente ter o empoderamento do cidadão por meio da geração própria de energia ou por meio da utilização de uma energia mais limpa. E eu genuinamente acredito que a gente consegue encontrar um caminho do meio para chegar lá. Basta que a gente consiga valorar efetivamente, numa conversa racional, numa conversa técnica e numa conversa pouco passional, assim, sendo honesta. O que traz de benefício e o que traz de malefício. E se a gente entende que não é papel da ANEEL valorar atributo socioambiental da geração distribuída, então, de fato, vamos levar o tema para o Congresso. Né? Porque se a gente tem política pública, e aqui é uma visão muito ideológica minha, tá, gente? Mas se a gente tem uma política pública que subsidia carvão até hoje dentro das nossas tarifas, e se a gente tem uma política pública que não está na nossa tarifa, mas é uma política pública de governo, né, que está em nossos tributos, que subsidia a indústria de petróleo, por que a gente não pode ter uma política pública que subsidia o consumidor que quer gerar a própria energia a partir de uma fonte renovável, sobretudo se for a fonte solar que mais gera emprego por megawatt instalado? Então, acho que esse é o tipo de discussão que a gente precisa ter. E aí, né, passando essa discussão, a gente começou a ter uma discussão muito forte também nessa ótica de investidor sobre qual é a segurança do investidor que investe nesse modelo, né? E isso perpassa toda essa discussão sobre direito adquirido, perpassa toda essa discussão sobre se a regra da ANEEL vai retroagir ou não, porque isso é o segundo impacto grande, né? Esse impacto aqui, gente, ele impacta o timing do investidor. Ou seja, e eu tenho muito isso hoje, tá? O investidor que fala assim, Bárbara, eu estou pensando em fazer um investimento numa usina no ano que vem para locação. E eu falo para ele, falo assim, olha, se você puder, eu faria em 2020, por causa disso. Então, esse impacto, ele muda a linha do tempo em que o investidor vai aportar o dinheiro dele. E muitas vezes, se ele vai ver isso como um investimento, que ele vai colocar um dinheirinho uma vez ali, vai ganhar um pouco de rentabilidade, ou se ele vai fazer um negócio disso. Mas a segurança jurídica, que é outra coisa que também está em pauta nessa revisão, ela impacta a tomada da decisão do cara se ele vai entrar ou não no business, né? Porque imagina, de novo, imagina você virar para você tomar uma decisão e a regra poder mudar de quando você tomou aquela decisão, né? Não consigo imaginar nenhum exemplo que seja esdrúxulo o suficiente para eu fazer para vocês, tá? Mas assim, a segurança jurídica impacta para isso. E aí, assim, aqui eu trouxe um conceito do que é segurança jurídica, né? Mas, basicamente, só vou ler o finalzinho, mas uma importante condição da segurança jurídica está na relativa certeza que os indivíduos têm de que as relações realizadas sob o império de uma norma devem perdurar ainda quando tal norma seja substituída. Né? Isso é você ter segurança jurídica de uma relação que você faz. Consegui achar um exemplo bem esdrúxulo. Imagina que você vai casar com alguém e hoje você pode se casar num regime de comunhão de bens ou separação de bens e você escolhe.
e você casou num regime de separação de bens e foi a sua escolha. E aí amanhã a regra muda e fala que todo mundo que é casado necessariamente tem que ter uma comunhão de bens, mesmo quem já casou. Talvez você não tivesse casado se você soubesse disso. Então, assim, falar de segurança jurídica e falar de retroatividade ou não de norma é isso. E quando a ANEEL apontou, na alternativa indicada por ela, que o consumidor que já fez o investimento só teria essa segurança jurídica até 2030, e não durante toda a vida útil da usina dele, do empreendimento dele, ela ameaçou essa segurança jurídica. Então, esse é um ponto importante. Mas é minha convicção, mas não posso garantir isso para vocês, então se der errado, não me xinguem, que a agência vai honrar, de fato, essa questão da segurança jurídica. Por quê? Porque isso daqui é um exemplo que foi dado pelo próprio lá em 2015, pelo diretor, sobre essa questão, dizendo que a regra ia ser para os novos consumidores. Mas a gente tem, na verdade, depois dessa, mais 3 situações em que a ANEEL reforçou essa questão de que a regra não vai retroagir. E as 3 outras situações, gente, aconteceram depois da publicação aí desse texto de outubro. Quando teve também, a ANEEL foi altamente criticada por essa questão de segurança jurídica e até o diretor-geral, em entrevistas, falou, não, nisso a agência errou mesmo, a gente errou a mão, a gente vai respeitar os 25 anos do consumidor. Então, eu acredito que, de fato, a gente vai ter um respeito. Mas, de novo, se a gente está falando do impacto da revisão para o negócio de locação de usinas, isso é um risco que precisa ser colocado na mesa. E o investidor precisa estar ciente que ele está, infelizmente, num país, né? A gente brinca, mas é triste, mas é verdade, em que até o passado é incerto. Então, que isso pode impactar efetivamente o negócio dele. Né? Mas aqui, então, nessa revisão, o Thiago falou, eu sei que está difícil de ler até para mim, né, mas que ele acredita que a ANEEL deve homenagear o princípio da segurança regulatória e preservar a manutenção do regime jurídico dos consumidores que vierem aderir ao sistema de micro e mini geração distribuída na vigência da versão da referida resolução a ser aprovada na deliberação de hoje. Né? Então, acho que esse é um dos indícios que a gente tem de que isso de fato vai acontecer. Mas toda a incerteza que a ANEEL trouxe para o setor em outubro do ano passado fez com que a gente tivesse a ida desse tema, né, a manifestações populares sobre isso, a campanha do Taxar o Sol Não. E aí, em janeiro desse ano, eu estava de férias, por sinal, fui acordada no meio da madrugada sobre isso. Uma declaração do Bolsonaro no dia 7 de janeiro, dizendo aí que ele garantia que não ia ter taxação do sol. Gente, o que é essa declaração, né? Essa declaração, ela ganha uma boa vontade política. Mas, de novo, as agências reguladoras são independentes do executivo. Tanto que depois dessa declaração, o Bolsonaro já falou várias vezes, tipo assim, não, por mim não vai taxar o sol, mas eu não mando na ANEEL. Né? Então, mas a gente tem, de fato, uma mobilização política forte, que estava mais forte ainda antes da gente ter a pandemia, que, sem dúvida alguma, impactou muito, muito grandemente os negócios que a gente tinha desenvolvidos. Né? A mobilização que a gente tinha dentro do Congresso. Mas o Congresso ainda tem algum grau de mobilização. A minha leitura é que, passada a pandemia, o setor vai ter um dever de casa forte de voltar a mobilizar o Congresso. Não acho que vai ser esse ano, porque a gente tem eleições municipais batendo na porta em novembro. A gente já está entrando no que a gente chama de recesso branco no Congresso, que é os parlamentares que vão concorrer efetivamente ficando mais tempo nas suas bases para fazer campanha e até de licenciamento mesmo do seu cargo. Mas a entrada do Congresso impactou em a gente ter alguns projetos de lei sendo desenvolvidos em prol do EGD. Gente, hoje são mais de 50 projetos de leis para criar o tal do marco legal da EGD. Vocês podem me perguntar de alguns específicos, mas eu vou dizer uma coisa. Não tem nenhum que está mais próximo da aprovação que o outro. Se tivesse, eu falaria dele para vocês, mas não tem, então acho que a gente não precisa dedicar nossa quarta-feira à noite à brincadeira de especulação. Mas são projetos de lei. Aqui eu listei alguns para vocês, tem vários outros, como eu mencionei. Coloquei os números para que quem tem interesse possa pesquisar e saber um pouquinho mais sobre eles. E o que a gente tem de mais novo seria a MP 998. Eu até publiquei um e-book sobre ela, então não vou entrar tão em detalhes, porque está no e-book. Para quem quiser depois, está no meu blog. Mas a MP 998 é uma medida provisória que o governo apresentou. Dizem por aí, eu acredito, é o último grande tema, né, tirando as reformas aí setoriais, reforma tributária, etc., que o Congresso vai votar esse ano. Ela é uma MP do setor elétrico, né? O Bento Albuquerque, que é o ministro de Minas e Energia, apelidou ela de MP do consumidor,
né, porque exatamente ela versa aí sobre temas para desonerar a tarifa do consumidor. E a gente tem hoje, toda a MP passa por um processo de emenda, em que os parlamentares propõem alterações no texto. A MP 998 recebeu 205 emendas. Dessas 205 emendas, 10 emendas são referentes à geração distribuída e buscam solucionar um pouco desse imbróglio que a gente discutiu ao longo dessa última hora. É uma grande aposta do setor. Eu já estive mais otimista, eu já trabalhei no Congresso Nacional, né? Então, honestamente, mas assim, é uma grande aposta do setor, mas a gente não tem um relator ainda. O Maia não designou um relator para essa MP, o que começa a tornar o timing complexo, né? Porque o Congresso entra de recesso na primeira quinzena de dezembro, só volta no começo de fevereiro. Assim que voltar, a gente já vai ter eleição do novo presidente da Câmara e do Senado. E aí, esse presidente teria uma semana para votar uma MP que é extremamente complexa, antes dela caducar. Ela caduca 5 dias depois da volta de recesso. Acho, de novo, as chances estão apertadas. Meu palpite é que se a gente não tiver um relator efetivo para essa MP até o depois aí, né, efetivamente, até o final desse mês, é difícil ela ser votada, mas é isso que a gente tem em termos de discussão no Congresso hoje sobre o assunto. A gente também tem, gente, a discussão no Congresso hoje de outras coisas. E que outras coisas são essas? São outras mudanças que estão sendo discutidas, sobretudo por meio do PLS 232, que está no Senado, e do PL 1917 de 2015. Esses dois PLs, eles são famosos por fazerem o que a gente fala da reforma do setor elétrico. E essa reforma, gente, vai fazer aquilo que eu falei no comecinho da minha fala, que é o quê? Ela vai tornar o nosso setor mais inteligente em termos de precificação, em termos de granularidade, de especificidade, em termos de sistema tarifário, mas também vai tornar o nosso setor mais complexo. O que ele prevê? Expansão do mercado livre, então a abertura, né, cada vez mais os consumidores que estão no ACR vão poder ir para o ACL, uma tarifa horária e locacional, ou seja, os empreendimentos de geração, eles vão ser remunerados, por exemplo, também pela localização que eles estão na rede. Então, o empreendimento que está localizado próximo de um centro de carga, que está efetivamente auxiliando a liberar aquela questão, a liberar aquela rede, né, assim, a aliviar aquela rede, seria remunerado por isso. A remuneração também dos serviços ancilares, que é o serviço que alguns consumidores e geradores, sobretudo os consumidores, por exemplo, que têm carro elétrico, que têm bateria, né, porque eles conseguem fazer esse game com a rede, eles ganham, ou eles teriam direito a ganhar, porque no Brasil a gente não tem uma regulação para isso firme, por trazerem benefícios para a rede da distribuidora. E uma nova estrutura tarifária, possivelmente com uma tarifa binômia para todos os consumidores, inclusive os consumidores de baixa tensão, exatamente para corrigir um pouco dessas discrepâncias que eu falei para vocês. Independente disso, gente, o que a gente tem hoje, né? A gente tem um consumidor que está cada vez mais integrado com a rede, que está cada vez mais se valendo de serviços aí. E eu acho que existe uma oportunidade muito grande para quem trabalha com GD, não só em ficar pensando, né, na instalação de um sistema para aquele consumidor, e acho que isso é essencial ainda, tá? Mas o olhar no futuro, para mim, está muito mais na gestão desse consumidor. Como é que a gente consegue ofertar para esse consumidor que vai estar envolvido num ambiente que é extremamente complexo, uma forma de facilitar o consumo de energia elétrica dele, de tornar esse consumo mais inteligente, né? De fato, de desligar o ar-condicionado da casa dele se for num horário em que a tarifa está mais cara, dado que a gente vai ter uma tarifa horária para todos os consumidores. De entender com esse consumidor quando é que é bom ele ter uma bateria e se desconectar da rede automaticamente, ou então injetar a energia que está naquela bateria dele na rede com uma possibilidade de alguma remuneração. Então, acho que tem muito valor nessa gestão. E quando a gente olha para outros países que estão mais avançados nessa regulação, como Inglaterra, como Califórnia, nos Estados Unidos, a gente vê que o valor do futuro não está na energia, está no consumidor que usa energia. E acho que é um pouco da reflexão que eu queria deixar aqui com vocês essa noite. Eu agradeço muito e eu fico à disposição agora para as perguntas. Obrigada. Então, gostaria
de agradecer à Bárbara a maravilhosa palestra que ela nos deu, muito esclarecedora de todo o mercado, toda a problemática que nós estamos aí. Eu vou lançar as primeiras perguntas. O Eduardo de Oliveira Ferreira, ele pergunta: que tipo de mobilização da sociedade pode ser efetiva contra as medidas da ANEEL com relação às alterações da 482 na geração distribuída, que freiam investimentos de transmissão e distribuição, prejudicando, por exemplo, o setor de energia solar no Brasil? Ótima pergunta, Eduardo. Eu acho que a mobilização hoje, talvez, ela não seja mais tanto voltada na ANEEL, mas dado que a gente já tem um ingresso do Congresso no tema, eu acho que é mais uma mobilização, de fato, com o parlamentar. Mas a gente precisa ser esperto quando a gente faz isso, né? Porque, assim, acho que, é interessante lembrar que a gente está num ano eleitoral, mas que o Congresso volta no ano que vem e mostrar, de fato, para esses parlamentares que existem votos que decorrem do setor de energia solar e do setor de geração distribuída. Então, acho que essa é uma mobilização importante da gente ter de novo, como eu comentei. Eu acho muito pouco provável que a gente tenha uma votação de algum marco legal de GD no Congresso esse ano. E na ANEEL também não vai ter. Então, eu não colocaria... Eu não sei se eu acho que vale tanto fazer esse esforço esse ano. Porque o Congresso esfria, gente. Não vamos nos iludir, né? Assim, o tema da GD estava super alto no Congresso em janeiro desse ano. Aí veio a pandemia e os parlamentares não lembram do que é isso. Essa é a realidade. Mas acho que quando a gente tiver uma volta da normalidade do Congresso, que a gente começa a ter agora e teria mais forte se não fosse efetivamente as eleições, aí vale, de fato, a gente ter essa mobilização popular para mostrar por os parlamentares que é um tema importante. Até porque a gente vai estar mais próximo também das eleições de deputado e senador. Muito bem. Então, uma outra pergunta aqui do Priscílio. Como os grandes geradores veem os pequenos consumidores como geradores? Esses valores seriam para evitar a perda de lucro? Seriam suficientes para evitar a perda de lucro? Esse é um ponto bem interessante, Priscílio, porque o que a gente tem? A geração distribuída, ela não é vista como geração perante o setor elétrico como um todo. E isso leva a várias situações aí que o setor muitas vezes reclama. Então, por exemplo, quando o setor fala assim, eu já ouvi muito isso, tá? E é difícil explicar isso para as pessoas, né? Assim, porque às vezes as pessoas não querem ouvir. Quando o pessoal fala assim, mas se a pessoa tem GD, o consumidor ou o governo vai precisar contratar menos energia em leilão, porque mais pessoas vão estar gerando a própria energia. Só que perante a ótica de planejamento do sistema, a geração distribuída ela não é vista como geração, ela é vista como abatimento de carga. O que isso significa? É visto como uma luz que você troca na sua casa, minha avó que colocou o LED. Por quê? Porque se amanhã minha avó quiser substituir o LED pela lâmpada incandescente, o governo não pode fazer nada para frear ela. Então, quando a gente fala de abatimento de carga, é uma medida sobre a qual o governo não tem controle. Então, ele estima qual vai ser, coloca um fator de sensibilidade para saber se vai ser mais ou menos e lida com ela. A expansão da geração, não. O governo consegue controlar. E aí, de novo, né? Por que a GD não é vista como expansão de geração? Porque, apesar de ser altamente improvável, é possível que amanhã todos os consumidores que têm geração distribuída queiram desligar o seu sistema. E aí, se o governo tiver contado com esses geradores para ofertar energia e tiver contratado menos energia no leilão, o que vai acontecer com o fornecimento de energia elétrica para o país como um todo? Então, o fato da gente a geração distribuída não ser visto como geração impacta muito, inclusive, a valoração desses atributos sobre os quais a gente falou. Então, esse é um ponto importante. Eu não acho que os grandes empreendimentos se sintam ameaçados pela geração distribuída. Por causa dessa dinâmica que eu mencionei agora, então, porque não impacta eles, né? As usinas que são contratadas em leilão, elas têm uma remuneração garantida. A distribuidora tem 5% de flexibilidade para usar menos sem ter que pagar, mas tirando isso, ela tem que pagar o restante, se ela usar ou não. E, em última instância, se a ótica da ANEEL tiver algum sentido, do tipo assim, se eu sou um condômino e eu pago menos condomínio, eu deixo de pagar meu condomínio, aí o Priscílio vai ter que pagar mais condomínio porque eu não estou pagando, esse movimento, em última instância, empurra o consumidor cativo que já pode migrar para o Mercado Livre a ir para o Mercado Livre.
E aí, no Mercado Livre, esse consumidor vai contratar a energia desses grandes geradores. Então, em última instância, até poderíamos dizer que, de alguma forma, beneficiaria esses grandes geradores por causa disso. Muito bem, mais uma pergunta aqui, temos 5 minutos. Na nova proposta da ANEEL de outubro de 2019, mudou algo na distribuição de créditos em múltiplas unidades de consumo mesmo, com o mesmo CPF ou CNPJ? Cleiton, além de, assim, o que mais mudou foi a questão da valoração dos créditos em si. A ANEEL trouxe algumas outras disposições, por exemplo, a situação toda do biooptante que a gente vem discutindo no setor, a norma propõe proibir. O custo de disponibilidade, que é essa cobrança em duplicidade com QGTGD, não foi discutido. A ANEEL traz. Então, assim, não mudou muito. O que muda, o que se eu poderia te responder, na verdade, a única coisa que ela muda na distribuição de crédito é que ela volta uma possibilidade que a gente tinha em 2015 antes da 687. Antes da 687, a distribuição de créditos não era por percentual, era por ordem de prioridade. Então, se eu tinha um excedente, eu ia falar assim: primeiro vou entregar para o Fábio, depois para o Cleiton, depois para o Eduardo. E aí, se o Fábio tivesse consumido muito naquele mês e usasse todos os créditos, o Cleiton e o Eduardo não recebiam nada. Então, e aí com a 687, a distribuição passou a ser por percentual e todo mundo recebe alguma coisa. Aí o que muda, então, com essa alteração da ANEEL? A gente passa a ter o consumidor podendo escolher se ele quer fazer a distribuição em percentual ou a distribuição em ordem de prioridade. Mas eu acho que é a principal alteração que a gente teve relacionada a isso. Bárbara, você quer puxar outra pergunta? O Cleito tem outra, se tiver alguma do seu interesse, eu estou seguindo a ordem, mas se você está aberto com o chat aí, se você quiser puxar alguma que seja um pouquinho mais do seu interesse de resposta. Perfeito. Eu acho que eu posso responder tudo, na verdade, mas ele perguntou se a gente vai ter mudança na cobrança de bandeira tarifária. Cleiton, não vamos. Não foi previsto nenhuma alteração na forma de cobrança da bandeira tarifária, tá? Em virtude da 482. Talvez, quando a gente efetivamente tiver a conclusão de algum sistema que seja mesmo a valoração aí, né, a outra forma tarifária para os consumidores de maneira geral, a gente tenha, mas hoje não foi previsto também nenhuma mudança disso. E eu vi que o Bruno perguntou qual é a vantagem da 687. Bruno, a 687 te permite fazer tudo o que você quer fazer hoje nesse setor. Então, é ela que permite, por exemplo, que a gente tenha a geração compartilhada, que a gente tenha o EMU, que minha avó use energia, a 687 que permite. Porque trouxe essa possibilidade de compartilhar crédito entre consumidores diferentes. Então, teve a redução dos prazos para os procedimentos para a distribuidora, a gente teve essa questão da divisão de percentuais, a gente teve uma maior amplitude de fontes permitidas dentro da 482. A 687, gente, apesar de a gente muitas vezes ter esse complexo de vira-lata, né, que o pessoal fala assim, de achar que tudo no Brasil é pior, etc., mas a alteração promovida na 687 e na 482 colocou o Brasil como vanguarda de melhores práticas de regulação para geração distribuída no mundo. Então, foi, de fato, uma atualização muito elogiada mundialmente, tá? E a última do Cleiton, né? Já não estaria na hora de ter uma legislação específica para o setor elétrico? Temos várias legislações específicas para o setor elétrico. A gente tem o Código Brasileiro de Energia Elétrica, que seria uma tentativa de compilar essas legislações, que também acho que vai demorar muito para passar, porque é um código, né, gente? Assim, eu sou advogada, é tipo um código civil, um código penal, então tem uma complexidade muito grande associada a ele. Com as judicializações, a ANEEL tem tentado discutir essa questão efetivamente do GSF, né? A gente teve agora a lei do GSF vindo, falta ser regulamentada pela ANEEL, mas isso deve resolver algumas dessas questões de judicialização que a gente tem efetivamente dentro do setor. Mas, sem dúvida alguma, a gente precisa modernizar a nossa legislação. O nosso setor elétrico brasileiro não apoia, né, ele não torna bem-vindo que a gente tenha inovações tecnológicas. Então, por exemplo, a gente não tem uma regulação para usina híbrida, gente, para empreendimento híbrido, que seria excelente do ponto de vista de eficiência de custo de investidor e de eficiência de uso de rede. Não temos. A gente não tem hoje regulação para bateria no nosso setor. A gente tem uma regulação muito simples da ANEEL, por exemplo, para carregamento de carro elétrico, que é quase inexistente, tem 2 páginas no negócio. Então, a gente não tem uma regulação que abraça efetivamente a modernização que a gente tem visto, digitalização e tudo isso. Então, acho que sim, a gente precisa dar uma revolucionada no nosso setor nesse sentido. Conto com vocês para isso.
Tá todo mundo aí preparado para ajudar nessa parte aí, então. Bom, então eu queria agradecer a Bárbara, né, por essa excelente palestra que ela nos ofereceu e que, bom, não tenho nem o que dizer, agradecer ela aqui, próximas oportunidades, se ela deixar, a gente convida ela de novo para mais palestras aqui. Tem umas vantagens do mundo, do mundo online, né? Mas que é trazer bons palestrantes de lugares distantes que talvez não poderiam estar em Campinas. Eu vou tirar uma foto aqui com todos, eu vou fixar a Bárbara aqui, só para a gente garantir nossa presença. Eu fiz um print da tela aqui com todo mundo e vou já colar aqui rapidinho. Muito bem. Então tá bom. É isso, Bárbara. Muito obrigado. Eu agradeço a todos, professores, todos que estão presentes, a todos os alunos presentes. Bárbara, você é a nossa convidada para ir até a palestra da Gabriela, se você quiser ficar com esse e-mail da FATEC, vai ser no auditório 6, na sala Faraday. Mas é bom, fica a seu critério. Você deve estar cansada, trabalhou o dia inteiro e ainda tem uma palestra. Então, mas tudo bem, é só um convite aqui, você é a nossa convidada de honra, você tem direito de ficar, vir e ir e vir. Muito obrigado por tudo e ficamos todos muito agradecidos. Eu agradeço em nome da FATEC do curso de Gestão de Energia e Eficiência Energética da FATEC Campinas. Obrigado. Obrigada a vocês, gente. Obrigada a vocês. Boa noite. Boa noite. Quem quiser desconectar, pode desconectar. Eu vou baixar listas de presença e alguns detalhes ainda da palestra. Obrigado, Bárbara, mais uma vez. Um prazer tê-la conosco. Muito obrigado, Bárbara. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Obrigado, Bárbara. Tchau, tchau, gente. Obrigado aí, boa noite. Boa noite. Bárbara, eu já lhe enviei para a Kelly. Bom, muito bem, gente. Agora nós vamos para a palestra da Gabriela, no auditório 6, no Faraday. Bom, amigos, eu já baixei a lista de presença, já
Tirei fotos de todo mundo, tirei foto da Bárbara, registrei o evento, conversei, mediamos. Muito bem. Aqueles que estão presentes receberão certificados. Vamos para outra sala. Eu vou fechar essa reunião, então. Obrigado. Até daqui a pouco. Mais 5 minutos estaremos lá.